Olá, pessoal! Vamos fazer a correção das páginas 29 e 30 de língua portuguesa. Primeiro, exercício 10. A palavra minha, aqui na letra A, estava se referindo a quem? Isso mesmo, ao ser que se expressa no poema. Ah, prof, mas eu coloquei ao poeta ou ao Gonçalves Dias. Pessoal, é assim. Nós sabemos quem escreveu esse poema, que foi o Gonçalves Dias, e provavelmente ele estava falando coisas que ele realmente estava sentindo. Mas sempre que tiver um poema, a gente diz que quem está se expressando é o eu lírico, ou seja, é o personagem que o poeta criou para fazer aquele poema. E ele fala como se fosse aquele personagem. Quer ver? Digamos que eu faço um poema onde uma criança conta coisas da escola. Eu posso dizer que quem está se expressando é a professora Marcela, porque ela fez o poema, porém, a expressão ali é da criança que eu inventei para fazer aquele poema. Eu falo como criança, eu penso como criança, entenderam? Então, a gente não vai dizer que foi o Gonçalves Dias a quem essa palavra está se referindo, porque ele é o autor do poema, mas quem se expressa no poema é um ser poético, né? O eu lírico, um ser que está se expressando. Então, eu vou querer que vocês arrumem lá, se vocês escreveram ao Gonçalves Dias, que não é para deixar o Gonçalves Dias, você coloque ao ser que se expressa no poema, porque toda vez que tiver um poema, quem está se expressando é o eu lírico, um ser imaginário, um ser criado pelo poeta, que pode representar ele ou não, que está ali falando conosco. Então, a gente sempre vai dizer a voz que se expressa no poema, o ser que se expressa no poema, ou o eu lírico. O eu lírico é sempre quem se expressa no poema, porque é o personagem inventado pelo autor para falar aquelas coisas poéticas, né, que a gente lê. Então, colocaram lá o ser que se expressa no poema. Ninguém deixou Gonçalves Dias, né? Porque o Gonçalves Dias é o autor, mas a gente vai dizer ao ser que se expressa no poema. Ou, se você preferir, se você já fez com os seus pais, ao eu lírico, tá bom? Ou o eu poético também. Tem alguns livros que trazem assim. Quando eu era criança, eu aprendia. O eu poético ou o eu lírico. Mas aqui tá bom já para você entender ao ser que se expressa no poema, tá bem? Se você colocou ao poeta, não está errado, mas a gente vai fazer perfeito, porque fazer quase certo não é o nosso objetivo. A gente quer fazer perfeito, ao ser que se expressa no poema. Colocaram lá, sempre que for um poema e ele estiver falando sobre si mesmo, então você sabe que é o eu lírico, né? O eu poético, o ser que se expressa naquele poema, tá bom? Muito bem, obrigado, vocês são maravilhosos. Agora, nosso. Nosso se refere aos brasileiros. Prof, como isso? Ué, não é o céu do Brasil? Se é o nosso céu aqui do Brasil, ele se refere a todos nós brasileiros. O nosso céu, o céu dos brasileiros. Entenderam? Agora, quais eram as outras palavras que indicavam a mesma coisa? Eu vou mostrar para vocês aqui no poema, tá? Ó, a gente viu o minha e viu o nosso, mas tinha nossas, nossos e nossa, que também indicavam posse, que nem o minha e o nosso. Então, eu coloquei aqui, ó, nossos, nossas e nossa. Estão vendo aqui? Muito bem. Agora, no poema da página 25, pinte de cores diferentes os versos que expressam o sentimento só de uma pessoa e de mais de uma pessoa. Isso é muito fácil, pessoal. Só haviam sentimentos de mais de uma pessoa aqui na segunda estrofe. Nosso céu, nossas várzeas, nossos bosques e nossa vida. Os outros versos que expressavam sentimentos, como minha terra tem palmeiras, né? Como mais prazer encontro eu lá, tá certo? Como minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá, esses versos todos e outros mais que haviam, né? Representavam só de uma pessoa. Então, se tem a palavra minha, se tem a palavra eu, é só uma pessoa. Agora, se tem a palavra nosso, nossas, nossos e nossa, é mais de uma pessoa. Então, só mais de uma pessoa só aqui
E daí os outros, onde tem o minha, aonde tem o eu, tá certo? Que nem aqui, são de uma pessoa só. Muito bem, se você precisar, dá um pause no vídeo, arruma o que for necessário e daí depois continua fazendo a correção. Vamos aqui, próximo exercício. Esse é o exercício 12, dizia assim, ó, eu cortei aqui, tá vendo? Observe o uso das palavras minha, nosso e nossa lá no poema e responda. Essas palavras, minha, nosso e nossa, indicam dúvida, posse ou negação? Indicam posse. Minha é porque é meu. Nossa é porque é nosso. Eu possuo aquilo, por isso que é meu, por isso que é minha, entendeu? Agora, essas palavras expressavam o sentimento de uma pessoa e também de um grupo de pessoas. Por quê? Tinha minha, nosso e nossas. Minha representa de uma pessoa, mas nosso e nossos representa de mais de uma pessoa. Então, a única resposta correta era essa, ó. Minha, nosso e nossas, de uma pessoa e de um grupo de pessoas também. Agora aqui era para reescrever aqueles versos bonitos lá do exercício 10, trocando por sua e seu. Sua terra tem palmeiras, seu céu tem mais estrelas. Agora, essa mudança, ela faz com que o autor passe a expressar os sentimentos de quem? De outras pessoas. Sua terra não é a minha terra, é sua. O seu céu não é o meu céu, é o seu céu, entendeu? Então, de outras pessoas e não os dele. Estão vendo aqui? Vamos para o próximo exercício. 14. Leia as frases a seguir e depois responda. A palavra minha está se referindo a qual nome ou a qual palavra aqui no primeiro verso? Minha o quê? Minha terra. Então, refere-se à palavra terra, tá bom? Agora, essa palavra substitui ou acompanha o nome? Ela acompanha. Lembra que eu expliquei lá na explicação que minha só faz sentido se eu disser o quê? Minha o quê? Minha terra, minha caneta, minha sala, tá certo? Agora, no segundo verso, a palavra em destaque, que era a palavra eu, se referia a quem? A pessoa que se expressa no poema. Não é ao Gonçalves Dias, lembra? Você pode colocar aqui ao eu poético, ao eu lírico, ou a pessoa ou ao ser que se expressa no poema, tá bom? Se você colocou ao poeta ou ao autor, não está completamente errado, mas nós vamos fazer, lembra? Perfeito. E o poema, a gente sempre fala que quem está falando no poema não é o autor, não é o poeta, é o ser que se expressa, é a pessoa que se expressa, o eu poético, o eu lírico, tá bom? Então, coloca lá, arruma se você precisar, a pessoa que se expressa no poema. Mais tarde, vocês vão entender que isso é muito importante, porque faz parte da interpretação dos textos poéticos e é muito cobrado em todos os testes. Quem vai fazer aí prova do colégio militar, um dia quando vocês forem fazer o Enem, o vestibular, vocês precisam entender que nos textos poéticos, o ser que se expressa, ele é um ser separado do autor, porque eu posso ser o autor de um poema e eu posso estar representando ali um velhinho que já viveu muitas coisas. E daí você vai falar, se refere a Marcela, mas não, porque quem está falando é o velhinho que eu criei para fazer aquele poema. Entendeu? Agora, a palavra eu estava substituindo ou acompanhando o nome? Estava substituindo o nome do ser que se expressa no poema. Eu representava o ser que se expressa no poema, ele substituía, né, o nome ou essa explicação de quem é essa pessoa. É o eu, é quem está se expressando. Não precisa de uma outra palavra junto para você saber que é o eu, que o eu é o ser que se expressa. Então, está substituindo o nome, tá, pessoal? Vamos terminar aqui o último quadro. Exercício 15. Olha, era para a gente substituir as palavras em destaque por palavras que indicassem posse. Então, era para substituir os pronomes pessoais por pronomes possessivos. Nós, é o pronome pessoal, nós temos um céu com mais estrelas. Nosso céu tem mais estrelas. Eu tenho uma terra com primores. Minha terra tem primores. Nós temos bosques com mais vidas. Nossos bosques têm mais vida. Prof. Primeiro, por que que o tem não tem acento aqui e tem acento aqui? Pessoal, a gente vai estudar isso nas próximas aulas. Quando é uma pessoa só que tem,
ou uma coisa só que tem, por exemplo, um céu só que tem, uma terra só que tem, não precisa de acento. Agora, quando são mais pessoas ou mais coisas, por exemplo, muitos bosques, aí precisa pôr o acento. Então, representando um só que tem sem acento, mais de um que tem aquilo, tem com acento. Mais tarde a gente vai retomar isso, tá, pessoal? E terminando, na atividade anterior, pinte de amarelo os pronomes que acompanham os nomes. Quem são os pronomes que acompanham os nomes? São os pronomes possessivos, porque eles acompanham. Então, de amarelo, tinha que pintar nosso, minha e nossos. E de verde, os que substituem nós, eu e nós. Então, de verde, nós, eu e nós. De amarelo, nosso, minha e nossos. Pessoal, foi um prazer fazer essa correção com vocês. Escrevam lá, corrigido com o vídeo. Aí, o dia que vocês vão fazer provavelmente é o dia 2/4, tá bom? Daí coloquem a data. Se você fizer em outro dia, coloca a data do dia que você fez a correção. Um beijão para todos e até o próximo vídeo.